Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, aos comentários da reunião das Testemunhas de Jeová. Neste vídeo, que esperamos que vocês gostem, examinaremos tesouros da Palavra de Deus para a semana de 24 a 30 de agosto de 2026, com um discurso de demonstração para esta semana. Jeová disciplina seus servos na medida certa. Quando um médico prescreve um tratamento, ele não administra uma quantidade ao acaso. Uma dose insuficiente talvez não resolva o problema, mas uma dose excessiva poderia causar dano. A quantidade certa tem um objetivo: ajudar o paciente a se recuperar. A disciplina de Jeová também tem uma finalidade. Ele nunca corrige por irritação nem com o desejo de humilhar. Mas também não faz vista grossa para a conduta errada. Ele disciplina na medida certa, com justiça, equilíbrio e amor, para ajudar seus servos a refletir, mudar e recuperar uma boa relação com ele. Os judeus dos dias de Jeremias precisavam dessa disciplina. Durante muito tempo, eles haviam desobedecido a Jeová, praticado idolatria e rejeitado os avisos de seus profetas. Jerusalém seria destruída, e muitos seriam levados para o exílio em Babilônia. Mesmo assim, Jeová não havia perdido para sempre o interesse nos que se arrependessem. O primeiro ponto é que os judeus arrependidos buscariam a Jeová com todas as suas forças. Jeremias 29, versículos 12 e 13. Vocês me chamarão, virão e orarão a mim, e eu os escutarei. Vocês me buscarão e me acharão, pois me buscarão de todo o coração. Essas palavras devem ter lhes dado muita esperança. Jeová não disse: não quero mais saber de vocês. Pelo contrário, garantiu que, se o chamassem e recorressem a ele em oração, ele os escutaria. Mas havia uma condição: eles tinham de buscá-lo de todo o coração. Não bastava lamentar as consequências de seus erros nem desejar voltar à sua terra. Precisavam se arrepender de verdade, abandonar sua má conduta e voltar a colocar Jeová no centro da vida. Buscar a Jeová significava pedir sua orientação antes de tomar decisões, tanto importantes como do dia a dia. No passado, muitos haviam agido segundo seus próprios desejos e depois esperavam que Jeová aprovasse seus planos. Agora teriam de aprender a se perguntar: o que Jeová quer que eu faça? Que princípios da sua palavra devem orientar esta decisão? A oração seria fundamental. Assim como Davi pediu a Jeová que lhe ensinasse seus caminhos, os judeus arrependidos precisavam reconhecer que necessitavam de orientação. Jeová até os convidou a chamá-lo e prometeu que lhes responderia. A disciplina poderia sim produzir um resultado muito bom, ajudá-los a entender quanto precisavam de Jeová. Antes, talvez confiassem em seus governantes, em alianças políticas ou no próprio julgamento. Mas o exílio lhes mostraria que a verdadeira segurança só podia vir dele. O mesmo pode acontecer conosco. Uma correção bíblica ou as consequências de uma decisão ruim podem mostrar que confiamos demais no nosso próprio julgamento. Em vez de resistir, podemos nos perguntar: o que Jeová quer me ensinar? Que mudanças preciso fazer para me achegar mais a Ele? Se o buscarmos de todo o coração, Ele escutará nossas orações. Talvez não elimine imediatamente todas as consequências de nossos erros, mas nos dará a sabedoria e a força necessárias para recuperar nossa saúde espiritual. O segundo ponto é que Jeová levaria os judeus de volta à sua terra. Jeremias 29, versículo 14. E eu deixarei que vocês me encontrem, declara Jeová. Ajuntarei seus cativos e reunirei vocês de todas as nações e de todos os lugares para onde os espalhei, declara Jeová. E os trarei de volta ao lugar de onde os exilei. A disciplina não duraria para sempre. Jeová havia permitido que fossem exilados, mas também prometeu reuni-los e levá-los de volta. Isso mostra que seu objetivo não era se livrar deles, mas corrigi-los. Pense em um pastor que vê uma ovelha caminhando em direção a um precipício. Talvez precise segurá-la com firmeza e obrigá-la a recuar. A ovelha pode não gostar e até sentir dor por alguns momentos. Mas o pastor não quer machucá-la. Quer salvá-la e levá-la de volta a um lugar seguro. De modo parecido, o exílio foi doloroso, mas podia impedir que os judeus arrependidos continuassem por um caminho que acabaria destruindo sua espiritualidade. Depois, Jeová os ajudaria a voltar e restabelecer a adoração verdadeira.
Essa promessa também nos ensina que Jeová não define uma pessoa arrependida apenas por seus erros. Ele vê no que ela pode se tornar se aceitar a disciplina. Talvez alguém tenha cometido um pecado grave ou esteja sofrendo as consequências de uma decisão ruim. Poderia pensar que nunca mais terá uma boa relação com Jeová ou que já não poderá ser útil para ele. Mas o exemplo dos exilados mostra que o arrependimento sincero abre o caminho para a recuperação. Algumas consequências talvez permaneçam por um tempo. Mesmo assim, Jeová pode ajudar a pessoa a recuperar a paz, uma consciência limpa e a certeza de que continua contando com seu amor. O terceiro ponto explica por que a disciplina de Jeová é equilibrada. Ele não os exterminaria, mas os disciplinaria na medida certa. Jeremias 30, versículo 11. Pois eu estou com você, declara Jeová, para salvá-lo. Mas exterminarei todas as nações entre as quais o espalhei, contudo, não exterminarei você. Eu o disciplinarei na medida certa, mas de modo algum o deixarei sem punição. Jeová disse duas coisas que precisamos considerar juntas. Primeiro, estou com você para salvá-lo. Segundo, de modo algum o deixarei sem punição. Seu amor não o levava a ignorar o pecado, e sua justiça não o levava a perder a misericórdia. A restauração prometida não significava que Jeová iria mimá-los nem baixar seus padrões. Os judeus rebeldes tinham de responder por seus atos. Durante anos, haviam rejeitado suas palavras e repetido os erros de seus antepassados. A disciplina era necessária para que alguns refletissem e voltassem. No entanto, Jeová não aplicaria uma punição descontrolada. Ele os corrigiria na medida necessária. A expressão na medida certa transmite equilíbrio. Jeová conhece o coração, as circunstâncias e as possibilidades de recuperação de cada pessoa. Ele nunca erra ao disciplinar. Hebreus explica qual é a motivação de Jeová. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pois Jeová disciplina a quem ama, de fato, ele castiga todo aquele a quem recebe como filho. A disciplina não mostra que Jeová deixou de amar alguém. Pode mostrar exatamente o contrário, que ainda o considera seu filho e quer ajudá-lo. Um pai indiferente deixa o filho continuar por um caminho perigoso. Um pai amoroso intervém, mesmo que isso seja doloroso. Isso nos leva a uma pergunta para meditar: como devemos reagir quando Jeová nos disciplina? É natural sentir dor. Podem surgir tristeza, vergonha ou a impressão de que a correção foi severa demais. Mas, se nos concentrarmos apenas na dor, poderemos minimizar a disciplina ou até pensar que ela foi injusta. Também poderemos perder de vista que é uma demonstração do amor de Jeová. Satanás quer se aproveitar dessas emoções. Ele deseja que rejeitemos a disciplina e pensemos: Jeová não me ama mais, os irmãos me trataram mal ou é melhor me afastar da congregação. Se aceitarmos esses pensamentos, a disciplina que deveria nos ajudar poderia se tornar uma desculpa para nos afastarmos de Jeová. O que pode nos ajudar a manter o bom senso? Primeiro, orar com franqueza. Podemos pedir a Jeová que nos ajude a entender a lição e a não nos deixar dominar pelas emoções. Segundo, evitar nos isolar. Mesmo que sintamos vergonha, ainda precisamos das reuniões, da Bíblia e do apoio de irmãos maduros. Afastar-nos seria como recusar o tratamento justamente quando mais precisamos dele. Terceiro, concentrar-nos nas mudanças que precisamos fazer, não em nos defender. Podemos nos perguntar: que atitude ou decisão me trouxe até aqui? Que medidas concretas mostrarão que estou realmente arrependido? E quarto, ter paciência. O bom fruto da disciplina nem sempre aparece imediatamente. Mas, com o tempo, pode produzir paz, uma consciência limpa e uma amizade muito mais forte com Jeová. Os judeus arrependidos buscariam a Jeová de todo o coração. Ele os escutaria, os reuniria e os levaria de volta. Mas antes os disciplinaria na medida certa. É assim que Jeová age. Ele não faz vista grossa para o pecado, mas também não abandona quem se arrepende. Sua disciplina é justa, equilibrada e amorosa. Por isso, quando ele nos corrigir, não desistamos nem nos afastemos. Busquemo-lo com mais intensidade, aceitemos sua ajuda e façamos as mudanças necessárias. Então veremos que a disciplina de Jeová não pretende nos destruir, mas nos salvar e nos achegar mais a ele.
Ótimo! Querido ou querida irmão, chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que tenha gostado e nos vemos na próxima semana. Antes de ir, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e, se gostou, compartilhe o vídeo ou acompanhe nossas publicações no nosso site oficial, Comentários para la Reunião.com. Você encontrará o link nos comentários do vídeo. Um abraço!